Fala galera, tudo bem atletas? Está começando mais um GRAICast, o podcast da assessoria esportiva GRAI Team. E hoje nós temos um convidado super especial. O cara já foi amador, agora tá pensando em performance, já conseguiu ótimos tempos. Voa, viu? Voa demais. Mas antes, quero me apresentar. Eu sou o Coach Gui, apresentador deste canal, treinador responsável da assessoria. E esse momento é um momento especial, feito para vocês, corredores que respira esporte, que respira corrida, que respira superação também. Aqui é de atleta para atleta. E com muita resenha, vamos descobrir tudo sobre esse atleta, sobre esse convidado de hoje. Então o papo tá legal demais, vem com a gente, seja bem-vindo, Marcelo Maltese, bora compartilhar com a gente sua trajetória, seus desafios, seus aprendizados, nesse universo de bastante tempo de corrida. Marcelo, manda pra gente aí, quem é o cara aí, quem é você? Bom, eu sou fisioterapeuta, né, há 21 anos e atleta há 6 anos, mais precisamente, de performance, né. Sou muito ativo, né, desde criança, corro há muito tempo, mas há 6 anos eu decidi essa loucura aí boa de atingir a performance. De virar o jogo. Então, antes da pandemia você corria, já fazia provinha, mas era mais lazer. Como que era isso? É isso aí. Eu participava de umas provas, né, de vez em quando, mas por causa assim, da conversa depois, do ambiente, da vibe da corrida, né? E aí, eu gostava, o momento da prova que eu gostava era, depois que acabava, eu ia assistir a premiação, o pessoal, né, no pódio, tudo. Eu ficava muito admirado com a turma, né, sendo campeão geral, né? E eles até estão aí hoje ainda, né, participando das provas. Aí chegou uma hora que mudou a chave, que eu falei, eu fico aplaudindo o povo. Eu quero ser aplaudido. Eu quero ser aplaudido, meu. Eu sempre fui competitivo, sabe? Então, e aí foi assim. E aí que começou essa saga, né, de treinos e aí entrou na pandemia. Já que eu entrei para performance, entrou na pandemia. E aí as provas pararam, o pessoal meio que caiu um pouquinho o ritmo de treino, normal, né, para quem tava na pegada. E eu não, eu tava cavalo novo, né, na performance. Então eu treinava muito e aí fui treinando. Acho que eu treinei 1 ano, mais ou menos, antes de começar as provas. E quando iniciou as provas, a primeira prova era até meio clandestino ainda. Clandestino que eu digo assim, em chácaras, né? Lembro que foi na Colibri a primeira minha. Eu já consegui pódio geral, na primeira que eu participei. Fiz 17 alguma coisa o tempo. Dali pra cá, graças a Deus, eu praticamente sempre peguei pódio geral, né? Sempre então evoluiu bastante. Marcelo, desde antes da pandemia, você já era aluno GRAI. Há quanto tempo aí tá na assessoria? Eu estava até vendo, eu tenho uma planilha sua de 2013, que estava lá Guilherme Rodrigues, acho que você estava na Atlantis, eu lembro, que eu fiz até a avaliação na esteira lá. Sim. Então desde 2013, aí para um pouquinho, volta, tô até hoje mas assim, eu permaneci muito tempo, mas andei, quando meu filho nasceu, dei um tempo, mas entre idas e vindas, desde sempre, se for ver, né? Legal, você explicou pra gente por que você já entrou aí na vibe da performance, porque você via a galera, gostava de aplaudir e queria fazer parte desse jogo, né? E por que você começou a correr? Quanto tempo você corre assim? Então, de performance, quer dizer? Não, de vida, sem pensar em performance. Muito tempo, porque meus pais, eles gostavam sempre de caminhar. Eu morava em Piracicaba, eles iam na Rua do Porto, lá nos 2 quilômetros, lá no Parque da Rua do Porto. Eles iam caminhar, eu ia correr, eu ficava correndo. Então, desde muito jovenzinho, 11, 12 anos, eu corria, ficava correndo. Mas, lógico, sem planilha, sem treinador, né? Sem orientação. Corria mesmo para atividade física, para se mexer, fazer então, alguma coisa. Sempre eu corria. Aí depois entrou o futebol, fiquei muito tempo no futebol. Queria até ir mais para frente, mas aí acabou estudando, indo para a faculdade. Mas, então, sempre minha vida foi em correr. Eu corri, propriamente dito, e depois foi o futebol, né? Legal. E a corrida em si, ela transformou sua vida? Mudou algo? Tem algo assim que você se sente como, principalmente aí depois que você começou a treinar com planilha lá em 2013,
que a corrida representa, depois que você focou mais na performance, que mudança que teve aí? O que você pode falar pra gente? Principalmente, quando iniciou as planilhas já mudou muito, totalmente, porque aí você tem orientação, né? Então aí você faz o que precisa ser feito, não o que você quer fazer, né? E com isso trouxe muito mais resultado. E aí eu fui vendo que depende muito da gente. Se a gente começa a perder treino, você não vai atingir o objetivo, vai ficar mais longe dele. E então a disciplina, essa constância, a resiliência, você ir quando você não está querendo, mesmo com o tumulto do dia a dia de todo mundo trabalha, né, bastante, tudo, e a gente consegue seguir a planilha quando está orientado por um treinador. Agora, a partir da performance, aí que a coisa virou mesmo. Aí é dolorido, né? Aí sim, não tem só prazer, né? Não, eu acho que aí, é até difícil falar isso, mas eu vou falar por mim. É quase zero prazer. O prazer é quando você bate a faixa no peito, e depois a premiação. Acabou isso, já ali volta... é a parte da glória. Só isso. Desceu do pódio. 30 segundos de glória e a semana toda de sacrifício total. Sacrifício de terminar arrebentado os treinos mesmo, né? Então, e tem que ser assim. Então, não é prazeroso. Eu até brinco, falo, nossa, eu não consigo ver uma árvore na rua, na corrida. Não consigo, às vezes passo e falo, nossa, que fotógrafo tirou foto? Porque eu não vi. A gente não vê nada. Então, a gente sobrevive, né, na prova. Isso é muito legal, isso é muito legal. E uma das coisas que eu, como treinador do Marcelo, que eu admiro muito, cara, é essa disciplina para treinar, porque ele é aquele aluno CDF, assim, de treino, né? E você falou também, que você comentou brevemente aí já nesse início de conversa, que todo mundo tem os seus desafios para treinar, né? E eu entendo que para você manter um volume alto de treino, você também tem um desafio, porque igual você falou, você é fisioterapeuta, você tem um filho, você tem uma esposa, então você é um atleta que busca performance, sim, mas não vive da corrida. Sim, sim. Então, como é isso? Porque assim, eu não tenho plano B. Se eu não treinar de manhã, eu não consigo treinar mais, porque eu atendo até às 7 da noite, depois eu busco meu filho e tenho meus afazeres com ele. Então, se eu não treinar cedinho, então por isso assim, tá chovendo, vai na chuva mesmo, a forma que tiver, eu não posso, eu vejo como um trabalho a corrida. Eu não vou faltar do trabalho se estiver chovendo, se tiver. Então eu treino como se fosse um trabalho, né? E aí eu faço a corrida e trabalho 12 horas direto com 20 minutos de almoço. Então eu fico muito em pé, né? Principalmente no período da manhã. Então assim, né? Às vezes a gente tem que estar trocando a base, né? E tão cansado que a gente tá, que a gente fica em pé trabalhando. Então é isso. E depois tem o filho e a gente... Por exemplo, o pessoal saber que horário você acorda e começa a correr. Então, 3 dias na semana eu preciso acordar 4h20 para ir treinar das 5 às 6. E 2 dias que eu bloqueei minha agenda, que terça e quinta é os treinos mais pancada, geralmente. Então eu gosto de ir com a equipe, então eu começo um pouco mais tarde, eu começo às 6, né? E sábado eu tento ir com algum amigo, então dependendo aí a gente... Tem mais flexibilidade isso, de sábado. São 6 treinos na semana, né? Legal. E para isso dar certo, pra você acordar ali 4 ou 5 horas da manhã, você conseguir treinar, você faz alguma preparação no dia anterior, deixa as coisas mais arrumadinhas, não faz? Como que é a sua rotina aí? Isso é muito importante, essa pergunta é boa. Porque hoje eu tenho mais facilidade, porque foi muito tempo fazendo isso, né? Mas no começo, dos primeiros, né? Tem que ser assim, você acorda, você não pode vacilar, você não existe dar um tempinho, como que é soneca no relógio, isso nunca existiu pra mim. Então, você acordou, você tem que sentar na cama, aí você já começa a vencer a preguiça, né? Você já sentou, pelo menos. Aí, se você começar a demorar, a preguiça vem de novo. Você já levanta e eu deixo a roupa na sala. Você precisa caminhar, você tem que caminhar até lá. Já é uma estratégia também para vencer a preguiça. Então, eu levanto da cama, meio atordoado, vou lá na sala. Aí sim, a chance de você matar o treino é mínima, porque já levantou, já tá com a roupa lá. É isso aí. Então sempre tem que estar, eu deixo sempre pronto no ambiente meio que eu preciso andar, né? E aí sim, depois andou pra lá, depois pode ir no banheiro, fazer o que precisar. Mas é esse que é a tática. Porque se você pensar,
com o acúmulo de cansaço da semana, do trabalho, a gente não vai. E eu também não olho na janela. Eu não quero saber se está chovendo ou não, porque se estiver chovendo eu vou do mesmo jeito. Eu descubro que está chovendo depois que eu desço na garagem. Eu vou pegar meu carro e eu ouço que está chovendo. Eu vou do mesmo jeito. Se estiver muito forte a chuva, eu fico no carro. Fico esperando. Aí, geralmente, às vezes está chovendo, quando eu chego lá, às vezes está menos. Então eu fico esperando, ver que não vai parar, eu saio do mesmo jeito. Então é isso. E vai não olhar ver a condição do tempo. Legal, Marcelo, legal. E quando você está correndo ali, já saiu de casa, às vezes sem motivação, no esforço, cansado. O que você pensa ali quando você está correndo ali 5 horas da manhã? O aquecimento é mágico, né? Então, a tragédia toda é os 2 km, 10 minutos, conforme você passa pra gente. Depois disso, a coisa melhora. Não sei o que acontece, mas é mágico. Passou esses 2 km, 3 km e o sangue circula, parece que melhora. Mas antes disso É uma briga com a cabeça o tempo todo. Sim. E quando acaba, que você chega na sua casa, tem aquela batalha diária de trampo lá, aquelas 12 horas... E como você se sente durante o dia? Lógico, um pouco cansado pela rotina, mas quanto isso é inspirador, motivador para você chegar mais ativo no trampo já? Antes disso, tem quando eu chego em casa, propriamente dito também, que assim, hoje mesmo eu estava correndo com um amigo, ele falou, nossa, vou chegar em casa agora fazer gelo e tal. Pô, eu como café da manhã em pé, eu não sento, não dá tempo. Né? Então, a gente come e vai. Se eu tiver muito mal, desculpa falar, mas é um relaxante muscular. O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer? Né? Não tem jeito. Então, já não dá tempo para nada. E aí sim, como você perguntou, o dia é outro, né? Porque aí os hormônios estão, né? A chefe pode xingar você que você tá de boa, tá, né? Tudo ok. Tá. Eu acho que assim, o nível de tolerância para você encarar o dia é muito diferente se você não for fazer atividade física. Mesmo porque eu encaro todos os pacientes, muitos pacientes no hospital lá, na parte da manhã até o começo da tarde. Então você consegue conversar, ter mais empatia com o pessoal. Todo mundo só fala em dor, né? Lógico, obviamente. E a gente consegue você trabalha com um público, vamos dizer assim, que traz uma energia muito pesada, né? Muito negativa, né? Porque você faz o tratamento da dor, né? Sim, sim. Então são pessoas que estão chegando muitas vezes desanimadas, com um processo de dor, triste, incapaz de fazer coisas do dia a dia, da rotina. E ela deprimido, e isso leva a várias situações ali, várias complicações, várias patologias desse paciente, que além de fisioterapeuta, você acaba sendo um psicólogo, né? Ouvindo todas essas coisas negativas, né? E você chegando já, vamos dizer assim, a 220... Sim, e eu tenho que tomar cuidado ainda com o que eu falo com eles. Porque às vezes eu vou atender uma senhora às 10 horas, 9h30, ela... Nossa senhora, quase que eu não consigo chegar, não, tá, tipo assim, sabe, preguiça, tudo. Eu falo, puta, eu acordei 4h20, né? Mas às vezes dá vontade de falar, não, mas eu já corri tanto. Às vezes você tem vontade de falar, não, mas só que é bom você entender o lado da pessoa, né? Então, mas a gente chega diferente, né? E é muito oxigenado o cérebro, né? O que a gente precisa entender é que não é fácil a gente manter uma vida de atividade física, por todos os compromissos que a gente tem diário. E mais difícil ainda quando a gente quer performar, né? Porque a exigência é bem maior, né? Sim. Por exemplo, eu lembro quando você treinava 3 vezes na semana. Hoje você treina 6. Sim. E 6 vezes na semana, tem semana que você bate o quê? 80, 90 quilômetros. Às vezes um pico mais alto chega a 100. Então, diferente. Um período, né? Porque não dá pra treinar 2. Porque se desse, treinaria 2 vezes? Não, pra amenizar um pouquinho. Eu podia treinar um pouco menos, né? De manhã, dividir um pouquinho o tempo, por que não, né? Sim. A logística da coisa podia melhorar. Nessa rotina. Ô, Marcelo, vamos falando aí das suas experiências aí, na corrida, nesse ambiente. Muito legal essa história que você contou aí dessa disciplina, dessa resiliência todos os dias. Eu vejo você como um atleta mais conservador aqui, mais regional. Você gosta das provas, gosta de provas mais curtas, mais velozes. Mas esquece um pouquinho essa parte aí da performance. Desde quando você começou lá com a gente na GRAI lá atrás, você tem catalogado assim quantas provas você já participou assim? Eu acho que na faixa de umas
umas 60 provas, porque antes era poucas. Eu ia de vez em quando, né? Depois da performance foi em média uma por mês. Então umas 65 provas mais ou menos. Legal. E quando você começou a correr assim, começou a ir nas provas, você lembra qual era a sua distância favorita, assim, que você gostava de fazer? Era 5 km mesmo, né? Você sempre gostou de fazer 5K? Hoje eu gosto muito eu tô com bons olhos para 21. Que eu fui pela primeira vez em 2024, fui muito bem, né? Fui muito bem mesmo. Então, 2025 fiz de novo, é uma distância que eu gostei, assim, não fica tão ofegante, legal. dá para controlar. Porque os 5 km na performance, você falou, não dá pra ver nem árvore. Tempo ruim o tempo todo. Desde a hora que larga. Não, acabou, não. Aí, piscou, perdeu. Não, se você não tomar cuidado, é uns 3, 4 que passa, assim, você perdeu o pódio. Então, por muito tempo, 5 foi a distância favorita. Não, ainda é. Ainda é. Mas hoje você vê os 21 km meia maratona como... Sim, com bons olhos. Bons olhos assim. Aí, quer atacar de novo. Não veio falar de maratona. Ainda não, né? Um dia chega, né? Já vamos pegar essa deixa, já que você mandou. O pessoal vê, às vezes, você ganhando prova, pegando pódio geral e perguntam pra você já correu a São Silvestre ou maratona? Todo dia. Todo dia. Não, por parte dos pacientes. Paciente que descobre que eu corro, porque no hospital o pessoal não conhece muito minha vida, né? Mas se descobre que eu corro, pergunta se eu corri maratona. Hoje já tive uma pergunta no meu consultório, quase todo dia. E é meio pesado, viu? Toda hora dá uma pontadinha, né? Você se segura. Por quê? Eu falo que eu corro 5, a pessoa murcha. Até a minha vizinha lá, sedentária, corre 5, você corre igual ela. É isso, cara. Mas eu deixo quieto, eu prefiro não explicar. É porque, assim, o pessoal que está assistindo pessoal, é muito difícil você manter uma performance em qualquer das distâncias que você escolher. Você performar em 42 é difícil, em 21 é difícil, em 10 é difícil, em 5 é difícil. Mas para o público geral amador que não tem conhecimento de performance, o amador ele valoriza muito mais a distância, a emoção ali, o desafio em si. Isso é um problema, galera, porque às vezes acontece de muitas vezes as pessoas quererem distâncias e quando conquista uma maratona, uma outra maratona, não valoriza 1 quilômetro, a corrida de 5, a corrida de 10. Parece que a corrida perde graça, a pessoa desanima, a pessoa para de correr, vê a corrida com olhos totalmente negativos, totalmente diferente. E eu sempre costumo falar para os alunos, a gente tem que valorizar cada quilômetro. E galera, eu tava olhando esses dias, meu recorde nos 5 km acho que é 18 Legal. E pouquinho, e nos 10 é 38 e uns quebradinhos. Cara, pra mim é mais difícil correr 5 abaixo de 18 do que correr 42. O 42 é difícil pela exposição, tempo de treino, volume que você tem que fazer, mas você corre num ritmo de banho-maria, né? De cruzeiro, né? Agora, quanto mais intensidade você ataca, a dificuldade de sustentar é muito grande, né? 5 você, por exemplo, em 15 minutos, 16 minutos, é uma intensidade que você está 100%, 102%, 105% aí do seu máximo. Então, igual a pessoa fala, a vizinha corre 5, a pessoa lá que está começando corre 5. É uma decepção quando eu falo 5. Mas são 5 totalmente diferentes. Provavelmente, enquanto ela faz 5, você já correu 5 3 vezes. Entendeu? A diferença é muito gritante aí na parte da performance. Mas eu gostaria que você relatasse aqui para mim um dia marcante na corrida. Pode ser no treino ou pode ser uma prova que você acha marcante aí para você. Bom, eu acho marcante todas as provas assim, as provas que eu sou campeão geral é muito marcante, né? Mas assim, teve uma em especial que eu fui campeão geral e que eu peguei meu filho, fui na Vina Brasil aí, que não estava combinado. Aliás, eu comentei com a minha esposa, eu falei, se o cenário estiver bom, eu estiver na frente e não tiver ninguém na minha cola, eu vou tentar pegar o Du para mim passar na faixa, né? E foi assim, no aquecimento a gente já sabe quem é quem lá, né?
E aí no aquecimento, com todo respeito aos atletas que estavam na prova, eu já avisei minha esposa que hoje acho que vai dar, mas vamos ver, né? E aí foi. Aí eu corri a prova, estava com uma distância legal do segundo colocado, e aí eu consegui pegar meu filho e passar no pórtico lá e ganhar a prova junto. E isso daí foi muito marcante, né? Legal. E tem algum treino que você fala, nossa, esse treino foi chave, esse treino foi marcante? Eu conheço um que é um perrengue, mas tudo bem. Olha, eu vou falar. Não, tem semanas de treino, desses 6 anos que a gente tá junto aí praticamente, uma semana difícil. E quem é da performance do time aí vai lembrar, eu acho, se estiver assistindo, que era segunda-feira era moderado, aí terça era tiro de 1000, 10 tiros de 1000, pausa de 1 minuto. Nossa, é inacreditável, né, se for ver. Aí depois na quarta, o ritmado é 30 minutos, lembra? Que era 3h20, 3h20 e pouco o meu ritmado. Aí na quinta tinha fartlek 2x1, fortíssimo, eu tava vendo o pace, era 2,55, 3 ou 2 minutos. E aí na sexta era moderado, no sábado tinha 3 blocos de 5km fortíssimo, também progressivo. Uma semana de shot. Essa não sai da minha cabeça, que eu falo, nossa, mas como que eu conseguia, sabe, fazer isso? Mas assim, se você pôr, a gente vai pra cima e consegue também, né? Viu? E conta pra gente aqui um perrengue chique que você passou treinando aí, aquela vez do cachorro. Ah, nossa! O que foi isso? E foi... Acho que você nem lembra de um detalhe, que minha esposa pegou no meu pé demais. Tinha prova no domingo, uma prova que encerrava o ano em dezembro, a prova de Piracicaba da Chelsea. E aí, eu não tinha treino na sexta, não sei porquê, acho que foi forte a semana, você pôs pausa na sexta-feira. Não era pra nada ter acontecido, né? Se eu não fosse treinar. Nossa, minha esposa pegou... Você tinha treino? Porque eu falei, não tem treino, mas eu vou dar uma rodada. Aí minha esposa morde quando eu desrespeito o treinador. Ela fala, não sei como o Guilherme te aguenta e tal. E aí eu rodei e realmente eu fui com um colega meu, eu encontrei com um colega saindo, a gente foi junto. E aí um pitbull me atacou, né? Atacou e mordeu bastante. E aí eu fiquei acho que 1 mês parado de correr, né? Foi feio, assim, fui pro hospital, e foi bem traumático, né? Então foi isso, para resumir, né? Se eu não fosse rodar... Se tivesse respeitado... nada teria acontecido. Tinha descansado, tinha feito a prova e tava tudo certo. Eu fui ver o tempo lá, podia ter ganho a prova. Tá bom. E qual foi seu melhor tempo aí? Vamos falar de performance. Meu melhor tempo foi... 5 km. Foi uma prova atípica, né? Aqui no Terra América, um desafio de inverno, que tem um amigo nosso que promoveu com dinheiro na prova, muito legal, que eu fiz 15h35. Essa foi fora da curva, né? E durante a prova eu não entendia nada, sabe? Quando eu estava correndo muito forte, estava respondendo, foi surreal, sabe? Só que eu fiz 4 vezes abaixo de 16, 15h52, 15h50, 15h54, então foi nessa, eu considero um 15 alto aí, né? Show. Legal. 5. E assim... Você acha que esse dia foi o dia mais desafiador seu numa corrida ou teve algum outro episódio aí que foi diferente, que você acha eu acho que esse daí nem tanto, porque, sabe, tudo aconteceu tão... Eu nem sofri tanto para fazer isso, né? Agora, foi uma prova na UASAI aqui, americana, que eu disputei até com o Guilherme Sibeni, que é daqui da assessoria, né? Que eu disputei a prova inteira com ele e no final a gente fez uns 300 metros de sprint final e ele ganhou de mim, né? Acho que foi 3º e 4º lugar, né, gente? E esse foi uma dificuldade. Agora, perrengue de eu passar mal, de eu parar na prova, nunca. Eu parei numa prova que eu estava muito bem colocado até, na Pague Menos aqui, e eu por estiramento muscular. Mas, sei lá, ser perrengue, mas assim, de sabe, passar mal e tal, eu acho que nunca aconteceu. Sempre fui muito bem preparado para as provas. Legal, e você já correu umas provas legais, por exemplo, a Tribuna lá Isso. em Santos, né? A Tribuna foi uma experiência muito boa. Eu fui não tem mais agora, mas na ala Premium, então eu saí muito lá na frente, eu saí junto com a Elite. A Elite saiu um pouco antes, né? Então eu saí bem já forte na frente lá, bem estruturada, bem reta. Nossa, é muito reta também, né? A Tribuna é conhecida como uma prova de 10K, uma das mais rápidas do Brasil, né? Maior também dos 10K. A maior de 10K, né? Em quantidade de inscritos, acho que é quase 30 mil pessoas. É. Né?
30, 40, deu 40, acho que essa última. É muita gente, é uma São Silvestre dos 10K. Eu peguei pódio geral nessa... Pódio, desculpa, categoria. Categoria fiquei nessa em segundo da categoria. Foi muito bacana. E teve também o primeiro 21 km em São Paulo, né? Na Iguana, né? Em 2024, 1h13. Já, infelizmente, já vinha com uma lesão de tendão de Aquiles, estava sofrendo. Teve partes da prova que eu olhava para ver se tinha alguém para, sabe assim, para recolher a gente quando a gente para, sabe? Apoio, porque eu estava meio ruim, aí não, continuei, ainda deu 1h13, fui muito bem. Foi até melhor que no ano seguinte, né? Que não estava lesionado, acabei indo um pouquinho pior, na ASICS no caso. Sim. Mas foram provas que eu gostei muito, né? Da experiência. E quer fazer de novo os 21. Tô inscrito na ASICS aí, vamos ver se eu vou estar em condição, que eu tô voltando agora. Você tinha falado do tendão, né? E depois a gente teve aí... Estamos aí voltando de uma outra lesão. Sim. E a galera que busca performance aí, né? Eu sempre falo, né, galera? Porque assim, nós amadores que buscamos performance, que a gente leva a jornada dupla, tripla aí durante o dia... O maior problema aí que eu vejo não são os treinos, são o descanso, né? Porque a gente descansa muito pouco, né? Então a recuperação nossa acaba que nunca sendo completa, né? Sim. Então sempre fica ali. E quanto mais você exige do corpo, mais você está vulnerável a ter problemas, né? Porque quando a gente trabalha com performance, a gente já não está pensando tanto vamos dizer assim, no bem-estar, na saúde, né? Sim. A gente está pensando em levar o nosso corpo ao extremo, a competição ali, né? E como você lida com essas lesões que você teve nesse meio do caminho? Eu sou uma pessoa que tive muito poucas lesões. Eu nunca tive lesão praticamente até agora, 2025, 2026, sabe? Então eu fui até privilegiado. Eu treinei muito sem lesão. Então dei muita continuidade. Isso que foi a jogada, né? Eu acho que foi o segredo. Aí começou as lesões, né? Em várias partes do corpo. E... Normalmente eu recupero rápido as lesões, porque meio que eu sei a hora de parar, que eu vejo que está lesionando, eu já sei, acho que pela minha profissão talvez, e também aí eu consigo fazer meus tratamentos, né, e acho que eu tenho um privilégio de ser fisioterapeuta e tratar de mim mesmo, então a gente treina meio intensivo, trata intensivamente, então eu acabo recuperando rápido, mas até que vem a última aí, um problema na coluna meio sério, que culpa minha mesmo, eu insisti muito, né? Fiquei 6 meses meio sem condição, treinando. E aí arrebentou de vez, né? E agora eu tô voltando aos poucos, né? Legal. E como tá sendo esse período? Agora tá bom, tá ótimo ainda, mas eu foi em dezembro, especificamente, naquela prova de dezembro, que eu ganhei a prova, inclusive, 7 km, na Vina Brasil também. No 5º km pegou e o nervo não estoura, mas sabe, eu não conseguia correr mais. Aí eu ainda fiz 2 km para terminar a prova, eu estava em primeiro, né? Aí ganhei a prova. Aí teve a confraternização da equipe, eu não conseguia nem andar direito. Daí pra cá, eu não conseguia treinar mais. E aí acabei ficando até meio deprimido, sabe? Entrei em remédio de depressão. Foi muito difícil, sabe? De não conseguir mesmo treinar, né? E eu ia pra rua, falei, não é possível que tá acontecendo isso. Tentava, não conseguia voltar para casa. E isso vários dias. Eu não acreditar que isso estava acontecendo. E aí eu falei, não, então eu vou só caminhar. Ia caminhando, não conseguia também, doía, voltava para casa. Foi uma loucura, foi uns 2 meses muito mal. E aí fiz tratamento com uma osteopata, também uma amiga minha. Eu mesmo fazendo o que eu posso para mim, todo esse tempo. E agora tá reagindo bem e eu tô voltando. Hoje eu fiz um treino bom, essa semana, tô conseguindo cumprir a planilha de forma mais lenta, né? Mas estou conseguindo fazer e vamos ver se não pode regredir, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para não regredir. Então daqui para frente vamos voltando. A tendência é evoluir. E aí para chegar na performance, o pessoal vê eu treinando de sábado, eu fiz 10 km para 37. Nossa, Marcelo, como assim? Que lesionado? Você tá monstro, você é monstrão. Não, pode editar o comentário aí, monstrão nada. O meu normal é 34 minutos. Tô falando 37, 38. Né? Isso tá longe. É até legal quando a gente tá ouvindo isso, tratando de um atleta de performance. Pessoal, 34 para 37... 38. É muito longe.
É muito longe. Igual o Marcelo fez várias vezes aí, que ele falou uns 5 km abaixo de 16 minutos. Por exemplo, hoje a gente teve um atleta esse final de semana que fez 5 km para 15 e metade ali, né? 15h30, 15h40. No 5 km ele ficou em quinto geral. Mas de 15h40 para 17 passou 10 atletas. Muito, é. Então, assim, no nível de performance, são segundos que conta muito. E quando é 3, 4 minutos, a diferença é de um colocado pro 30º colocado. Exatamente. Então, assim, lógico, a gente amador que sonha em fazer um sub-40 nos 10, assim, porque assim, existem algumas marcas na corrida para amador que são marcantes, né? Sub-20. Tipo, para homem. Primeiro o cara quer correr num ritmo de 5, né? Chegar ali 5-1. Isso. Que dá 25 minutos nos 5 e 50 minutos nos 10. Aí ele conquista isso, aí o sonho que ele vê lá longe já é correr os 5 abaixo de 20. O atleta que corre 5 abaixo de 20, ele já está num patamar diferenciado. Opa, tá sim. Já está num patamar diferenciado. Para a mulher, já correu 5 km abaixo de 25. Ela já está diferenciada, ela vai começar a pegar premiação na categoria e tal. Mas para você disputar um geral, você está longe ainda. Isso. É igual você falou, por exemplo, corri 10 km para 37 minutos. Se você tivesse participado da corrida final de semana, você ia pegar a premiação na categoria. Ia ficar ali próximo, tá bom? Mas para concorrer ao geral, não dá, porque os caras correram para 33, 32, 34. Eu não lembro certinho qual foi o tempo dos 10 km. Então foi o primeiro 29. Aí Aqui no Pague Menos? Acho que o pódio fechou nos 32 alto. 32 alto. Então, assim, o nível, assim, a diferença é muito grande. Então, quando a gente olha o pessoal falando de números, o que vem na cabeça, assim, é que a pessoa é ingrata, mas não é isso. Que é muito diferente, galera. A gente tem um amador aqui, por exemplo, o Marcelo, um amador que busca a performance aqui, não chega a ser um atleta profissional porque não vive disso, mas está bem próximo. Mas assim, tem uma lacuna, tem um buraco gigantesco. Se você cair ali para você chegar lá, você vai ter que batalhar bastante. Então, quando a gente começa a olhar esses números, a gente começa a entender e a gente começa a pensar uma performance de um modo diferente. E outra coisa também é assim, né? Para mim atingir a performance depois de uma lesão, com a idade que eu tenho, é demorado. Então, é isso que todo mundo me aborda e fala: quando que é a próxima prova? Você vai no mês que vem tal prova? Sabe, eu vou demorar ainda para conseguir chegar no que... E eu não vou entrar em prova se eu não chegar no que eu corro, né? Eu não corro por correr, sabe? Isso é meu. Então demora. E tá tudo bem, uma escolha sua. Exato. É diferente de eu, que eu corro por me desafiar. Você corre por performance e tá tudo bem. É isso que vocês têm que entender, viu? Vocês estão assistindo, cada um tem o seu objetivo. É projeção de corrida. A pessoa que corre 10 km em 1 hora, se correr em 1h15, 20, é ruim. Mas se ela correr em 58 minutos, RP, é ótimo para ela. É a mesma coisa que eu correr a 33, conseguir também RP. Então, cada um na sua projeção de corrida e na sua. E diferente de um amador, você só quer entrar na prova se você estiver preparado para competir. Exato. É diferente de entrar para completar. Você quer entrar para competir. Exato. Pelo menos eu tenho que estar no meu tempo que eu faço. É isso. Ou próximo ali, que você vai ter uma chance de estar entre os primeiros. Sim. Porque a prova, existe uma dinâmica para quem corre ali na frente totalmente diferente. Às vezes você não vai fazer o seu melhor tempo e vai ganhar a prova. Sim. E às vezes você vai fazer o seu melhor tempo e não vai pegar nem pódio geral. Isso. Diferente para o amador, que só busca o RP. Isso, Então, a galera da performance, eu sempre falo para os alunos, vocês têm um único objetivo. Para mim, o tempo final não importa. O que importa é você estar brigando pelas primeiras posições. É isso aí. É colocação. É colocação, não é tempo. Sim. Porque às vezes você tá lá, tipo assim, tô numa prova que eu tô em primeiro, mas não tem ninguém me apertando ali. É instituto, assim, tá na sua cabeça. Você não vai se dedicar a 100%. Não. Você vai entrar numa zona de conforto. Se olha pra trás e não tem ninguém, você vai. Agora você tá numa prova que você piscou, o cara passou. É capaz de você bater seu RP, fazer o seu melhor, porque tem alguém te incentivando.
Então isso é muito louco, né? Muito mental essa muito situação. total. Tem que estar muito bem mentalmente. Inclusive lá o Eduardo de Piracicaba mandou uma mensagem pra mim, pô, Gui, ganhei a prova, mas não foi meu tempo e tal. Falei, cara, mas você ganhou, cara, Falou acabou. comigo. Isso. Acabou. Primeiro, agora vamos analisar a sua prova. Era um percurso que dava para tempo? Ah, não, tinha isso, tinha aquilo. Então a gente já começa a ver a prova, porque não só você, todos os outros atletas sofreram com o percurso. Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso. Marcelo, vamos lá. Você tem algumas referências aí na corrida? Algumas pessoas que te inspiram, que você olha e fala tanto pela disciplina, tanto pelo que conquistou na corrida, tanto pela jornada dupla, tripla que leva. Se você quiser citar o nome, dar exemplo, é bem legal também. Se não quiser, não tem problema. Mas você tem essas pessoas que... Olha, eu tenho muita admiração para vários atletas, inclusive amigos meus. Só que o Antônio Marco de Piracicaba é minha referência e meu ídolo na corrida, sabe? Porque eu sei da vida Marcos, dele. a gente quer trazer ele aqui, tá? A gente vai fazer o convite para ele, você ajuda eu, tá? Tá bom, é isso. Se eu pedir lá, ele vem. A gente conversa muito. E ele ajuda muito também eu no incentivo, tal, ainda mais com a lesão agora. E ele é garçom, né? E não sei se conhece o restaurante que ele trabalha, ele sobe e desce a escada o tempo todo. Ele faz 2 períodos de treino. Tá entre os 10 melhores maratonistas do Brasil. Ganhou de keniano já algumas vezes. Recente agora. Acho que bicampeão em Floripa. Então, é demais. A vida que ele leva. A idade dele não é tão... né, jovem assim, e a performance que ele entrega é surreal. Então, quando eu tô mal, eu penso nele, falo, não, o Antônio tá treinando e eu não posso fraquejar. É isso. Então ele é minha inspiração e meu ídolo na corrida. Eu até brinco, né? Eu tô numa preparação também de um Ironman full e muita carga de treino, isso também é muito difícil. Mas eu falo pra galera, posta os treinos de vocês também treinando, porque se eu ver que vocês treinou, eu não vou ter outra cabeça pra não querer não treinar. Então, tipo assim, pô, fulano treinou porque eu não vou treinar. Mas assim, pensando pelo lado bom da coisa, né? Levando o treino, levando a disciplina da pessoa como motivação pra gente, né? E se a gente virar a chave aí, Marcelo, você tem o Antônio Marcos aí como um atleta inspirador. E talvez você saiba e talvez pode ser orgânico, você às vezes não chega até você. Mas você sabia que você também inspira muita gente? Às vezes as pessoas falam comigo, a gente nem sabe se é verdade. Mas como que é isso? Como você se sente? Fala pra mim sobre isso. Não, lógico que a gente se sente bem, mas chega muito direct, né? Agora que eu tava lesionado, o pessoal falando que nossa, eu rezo por você, pra você voltar, porque você é muito referência, eu gosto de ver você na prova. Não sei se é porque, pela minha idade, eu acabo entregando um bom resultado, e é isso, eu acho que chama atenção também. Você tá falando da idade, mas fala pro pessoal, abre o jogo. Quantos anos você tem? Eu tenho 44, eu falei 45 logo mais. Então já tá disputando a categoria 45, 50. Mas correndo atrás dos jovens. Correndo atrás do jovem no top 5 ali. E é isso, eu me sinto bem e chega por mensagens, né? E já chegou algum caso, pessoa chegar em você, falar assim, você ficar meio sem graça, assim, meio... Final de corrida acontece muito, quando a gente ganha pódio, geral, quando a gente ganha prova, principalmente, aí o pessoal vem falar, às vezes tem gente que vem tirar foto, fala assim, nossa, essa pessoa vai pagar hoje à tarde a foto, que vai tirar foto comigo, né? Nada a ver, mas tira, e isso acontece. Em Piracicaba eu sou bem, o pessoal gosta muito de mim lá. E como você se sente, pessoa te tietando assim? Eu não me iludo, essa que é a verdade, sabe? Muito pé no chão. É pé no chão. Eu meio que eu tento não acreditar, sabe? Falar, não, acho que não é possível, acho que erraram eu. Mas assim, acredite, cara, que isso aí só tá acontecendo por causa do seu esforço, né? Cara. Não, isso eu acredito que, assim, esforçado eu sou mesmo. Não tem como eu negar, não dá. É demais, né? Isso realmente. Então, as pessoas observam, né? Elas vão vendo o resultado, tudo mais. Marcelo, sabendo aí que você inspira outras pessoas, que você tem outras pessoas que te inspiram, você tem algum projeto assim que você gostaria de fazer?
No âmbito da corrida, projeto que eu falo é correr em algum lugar ou passear com a família, chegar em tal distância, atingir uma tal marca. Porque assim, na performance a gente também precisa ser realista, né? A gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai sustentando a performance, mas a tendência com o tempo é a gente, em números, tá? Em números, a gente ter um desempenho um pouquinho menor. Sim. E como você vê assim o seu futuro? O que você imagina? Falando de tempo, eu no 5 e no 10 eu não pretendo mudar muito as marcas, né? E é tentar manter o máximo que eu consigo possível próximo a que eu já consegui, né? Nos 21 eu vejo que dá para mim você vê uma baixar lacuna mais. ali que você consegue evoluir. E no 42 dá para ver tudo, né? Porque eu não fiz ainda, então se eu fizer em 4 horas é RP, né? E a pergunta que não quer calar, você pretende um dia fazer uma maratona? Não, então, eu não descarto essa possibilidade, mas assim, você já até falou sobre isso comigo, não sei se você lembra. Vendo o meu tempo de 5, 10, 21, dá para projetar uma maratona em 2h35. Eu sei que é amargo, né? Que não vai ser fácil. Então, só que da performance eu gosto de buscar. E 2h35 é uma marca assim que provavelmente você vai ser o melhor amador da prova. Ou um dos melhores. Que assim, eu acredito que se eu levando a sério sem lesão, eu consigo. Mas então, aí que tá. Eu preciso ver se eu quero isso ou se eu quero mudar a chavinha e fazer uma maratona de forma tranquila. Pode ser que, tomara Deus que isso aconteça. Eu rezo todo dia para Deus tirar essa vontade de competir minha, sabe? Porque vai ser muito mais fácil. Então, assim, eu vejo possibilidade. O volume que você já faz no final de semana é até maior de um maratonista amador. Então, problema com o treino você não vai ter. Agora, se você quiser performar na maratona, o volume que você faz hoje não é suficiente. Não, eu tenho ciência disso. Entendeu? Quando a gente trata-se de performance, né? Então aí a gente precisa... Eu preciso decidir isso, né? Se eu vou de boa que eu digo para 3 horas aí, sei lá. Sim, curtir uma maratona melhor, assim. E aí ver as árvores, né? Ver as árvores, né? E aí, por que não? Lógico, né? Igual você faz muito, leva a família junto. Sim, aí, falando, agrada todo mundo. Agrada todo mundo passeia. Ninguém pode falar nada. Ninguém reclama, a esposa vai apoiar. Eu vi a Thaís, confidenciando aqui, esses dias falando. O Gui falou que ia num teatro... Não, convidou pra ir não sei aonde, lá no estado. Eu perguntei, mas que prova vai ter lá, né? Tipo, ele falou em viagem, acho que vai ter prova. Eu tô mais ou menos assim também. Eu já aproveito e levo todo mundo, né? A gente já aproveita, já une a prova e a viagem, o passeio e tudo mais. Legal. Vamos ver pra frente aí, né? Marcelo, vamos ver suas preferências na corrida aí. Algumas você já falou, você vai relembrando aí. Mas quero saber sua opinião aí. É um bate-bola rápido aí. E aí onde você vai responder aí suas preferências como atleta, tá bom? Vamos lá. Hoje, você treina sem relógio ou não? Não. Você tá falando isso mesmo, né? Não é pegadinha. Não é pegadinha, não. Não, eu já cheguei a chegar no treino sem relógio e voltar a buscar. Tem que ser na risca. Virou refém. Virei. Legal. E hoje, você já deve ter experimentado muitos, mas qual tipo de tênis para você é o seu preferido, assim? Vamos falar pelo menos primeiro dos... Sem ser marca, qual estilo de tênis primeiro você gosta? O tênis que é mais de performance, o tênis que é mais confortável, o tênis que é ali mais seco, mais pau pra toda hora. Você gosta de tênis mais justo no pé? O que é as suas preferências? Assim? Eu gosto de tênis justo, que não seja fofo, né? Então ele tem que ser mais firme e responsivo, porque as rodagens já são rápidas, né? Então, que não seja, né, muito seco, mas tem que ser responsivo e pode ser aqueles muito macios, né? A gente fala colchão, né? Parece estar pisando no colchão, aí também não. Então tem que ser responsível, apertado, justinho. É até legal isso, né? Que você fala que as rodagens são um pouco rápidas, porque quando a gente trabalha por intensidade, às vezes um Z1 de um atleta aí vai estar ali, sei lá, 4h30, 5h30.
E um Z1 de um... 3,50 para 4,25. Esse você acha que é Z2? Um Z2 moderado seu. Aí agora quando você pega um outro atleta com moderado é 7, 6,30 e a diferença do tênis conta muito. E o que você acha desses tênis de performance hoje, Marcelo? Ajuda mesmo na velocidade que vocês correm? Os tênis estão cada vez durando menos, né? Mas assim, falando em ajuda, com certeza ajuda. Por quê? Eu tô lá numa prova que 5 segundos faz diferença, nos 5 km principalmente. Então, faz... quantas provas que eu fiquei 3 segundos atrás? Se eu não tivesse placa, sabe, é diferente. A gente vê que muda isso nos treinos mesmo. E hoje você utiliza isso? Utilizo, com certeza. Aí tem que utilizar tudo que é permitido, que vai fazer a gente alcançar o melhor resultado. Não tem margem para nada, de 1 segundo é diferente, sabe? Isso é muito legal e a gente abre muito um parênteses aqui para vocês, é que assim... Eu sempre costumo, como professor, orientar o aluno para quem e para quê, né? A gente sempre fazer essa pergunta, né? Porque hoje, todo equipamento, por exemplo, assim, na corrida, principalmente no ciclismo, que tem muito aerodinâmica e o vento, o equipamento, ele para performance, ele é fundamental do que na corrida. Na corrida, o único equipamento que você vai ter é o tênis e a roupa. E olha ali que a roupa talvez não vai fazer tanta diferença. Já no ciclismo, a roupa faz toda a diferença na posição, porque o arrasto é maior, o vento é maior, né? E assim, a gente às vezes pergunta, né? Nossa, tênis de placa é para amador? É para iniciante? E a gente faz aquela pergunta, né? Para quê e para quem, né? Tudo que visa performance é testado com atletas de performance. Sim. Quando entra para um amador, muitas vezes a performance não chega para o amador. Uhum. Mas o amador ele tem condição de comprar o tênis, então ele vai usar o tênis. E às vezes é mais um efeito placebo para aquele atleta do que um efeito real. Sim. E o efeito placebo entra na parte mental também, né? Às vezes o cara tá com tênis ali, ele vai se esforçar um pouco mais, vai pensar que ajudou, mas na real não ajudou tanto. Sim. Mas igual o Marcelo falou, pra performance é segundos. Se ele tá numa prova com tênis de placa, ele vai ganhar 1 segundo, já vale a pena usar. Exato. 2 segundos já vale a pena usar. E isso também com outros fatores da corrida. E fala pra gente aqui, abre o jogo aí da receita do pré-prova aí, o que você toma? Porque assim, o nível de carboidrato, como é o seu amanhecer, se na prova você consome, não consome, você consome antes, como que é isso? Depende da distância que eu faço, o 5 que é meu maior, né, quantidade de prova, eu faço uma hiperidratação no dia anterior, né, tudo certinho, com a receita lá. E depois, no dia de prova, eu acordo... Sempre eu como 2 horas antes da largada, né? Então eu como carbo, pão, banana e tal. Ingiro carboidrato. E aí depois eu vou para a prova, faço aquecimento e tomo um gel antes da largada. É isso que é com água, né? Tomo hidrato também e é isso que eu faço. Abrindo um parênteses aqui, até as nutricionistas podem confirmar aí, na intensidade que eles trabalham... Não tem como ele ficar esperando uma energia lenta vindo de gordura do corpo, não tem como. Ou o glicogênio está no sangue já para pulsar logo e dar energia, ou não vai performar. Sim. E é legal, né? Porque se fosse que você faz uma hidratação maior nos dias anteriores, porque provavelmente na prova de 5 você nem toma água. Não, eu pego a copinha para jogar, né? Porque estava muito ofegante, né? A gente fica muito ofegante. E não consegue beber, né? Eu vejo os adversários que tá às vezes meio colado comigo, bebe água, às vezes eu passo. Já ficou para trás. Já é ruim, viu? Uma prova de 10 que vai durar um pouco mais de 30 e pelo menos 1 ou 2 vezes tem que molhar a boca, ou às vezes até ingerir um carbo durante, né? 21 nem se fala, vai aumentando a necessidade, né? Legal. E vamos lá. Você é daquele atleta que gosta daquelas roupas mais larguinhas, shortinho mais de corredor, cortadinho do lado, solto, ou vai mais pra linha do agarradinho ali, do compressão? O que você sente mais confortável correndo? Eu uso, né, tem que ser cavada, lógico, não tem outra opção. Por mim, e até sem camisa, porque tudo atrapalha.
Às vezes até minha correntinha atrapalha na hora do sacrifício, sabe? Então, camiseta cavada, leve e shorts meio... Então, aí que tá. Eu gostaria muito de ter coragem, eu tenho vergonha de usar aquele... De compressão, sabe? Eu tenho vergonha, eu gostaria muito de usar, porque, sei lá, não só na prova, eu poderia pôr alguma coisa no bolso, né? Então, mas eu uso shorts, né? Bem cavado é melhor. Parece que, não sei se é psicológico, mas fica mais livre, né? Geralmente a galera que parte pra compressão não volta mais, né? Eu ainda não tô nesse nível aí de coragem, sei lá, sou tímido pra isso. Marcelo, e agora, tem alguma coisa, alguma disputa assim engraçada em alguma prova que você pode colocar aqui, que você lembra? Ou você falou que foi marcante quando você disputou com o Gui aí os últimos 300 metros, não era nem primeira colocação, era terceira e quarta. Mas ou alguma prova que você entrou, correu, o adversário era uma pessoa que você se inspirava? Engraçada que eu lembro não, mas eu já corri com pessoas que eu me inspirava, melhores que eu. Não sei se no dia não tá, eu me superei também, mas eu ganhei da pessoa, que é até bem conhecidinho na região, e eu ganhei dele, sabe? Eu não acreditava, passei ele, nossa, eu até tava meio desesperado, falei, nossa, ele vai pegar eu, certeza. Nossa, eu corri, eu olhava pra trás, dava meu máximo, e Arthur Nogueira foi, eu fiquei em segundo. O primeiro colocado também, um nível muito superior ao meu, eu cheguei acho que 3 segundos só, cheguei junto com ele. E deixei o de trás lá, que a minha inspiração, assim, sempre foi, né? Sempre admirei muito. Eu ganhei dele, isso foi muito legal. E como que é isso? Você, tipo assim, ter uma evolução na corrida, chegar nesse ápice e sempre ali batendo na trave, perdendo para essas pessoas e um dia você vira o jogo. É muito respeito, né? Na hora da prova você fica assim, até de ultrapassar a pessoa, você quer saber. Você respeita tanto, fala, vou junto. Mas você vê que você tá bem e a pessoa não tá evoluindo. Mas é muito respeito. Hoje eu vou dar o voto. Cara, né? Esse legal do respeito é fundamental, né? Você respeitar o adversário. Porque assim, eu até brinco, né? Deu a largada, acabou a amizade. Sim. Passou o pórtico, a amizade volta. Só que a gente sabe quem é quem na hora lá da prova, né? Ali naquele momento, você tem que entregar o seu melhor, né? Mas mesmo assim, a gente respeita aquela pessoa que sempre foi mais forte com a gente, sim. Né? E respeito até no sentido de achar que ele vai ganhar da gente quando ele quiser. Então você fala assim, nossa, eu vou passar ele, vai me atropelar, certeza, né? Só que assim, aí tem estratégias, né? De passar rápido, né? Passa meio rápido, quando ele olhar se já foi, e aí ele ficar sem reação. E tem umas técnicas que a gente usa, né? Ou descolar dele, passar meio mais longe. Então a gente vai usando o que tem. Atacar, dar uma segurada, espera se vai vir, se não vai vir. Tem umas Tenta ouvir a respiração do cara, ver como que ele tá. Mas a gente fica meio ressabiado aí, que a gente acha que a gente não confia às vezes, né? E nem pode confiar, porque vai vencer quem passar primeiro a faixa. Sim. Marcelo, e o atleta aí que tá assistindo a gente, os atletas amadores que estão aqui assistindo e tudo mais, que querem partir para esse ramo da performance. Assim, tem caminho aberto aí para todo mundo. E ele quer evoluir, quer melhorar. Talvez não vai chegar no seu nível, mas ele quer melhorar, ele quer se desafiar. O que você fala para esse atleta? Qual é a mensagem que você deixa para ele? O que ele tem que fazer? Eu tô até feliz assim de ver dentro da equipe pessoas que estão buscando, né? Aumentou bem isso, né? Até uma turminha de Piracicaba, a turma daqui, tem uma pessoa que está performando legal, né? E isso daí anima todo mundo, né? Anima as pessoas que às vezes também querem esse objetivo. Será que eu falo coisa boa ou não? Porque não é fácil, Não, né? fala a verdade, pô. Fala a verdade. Não tem Será problema. que não é melhor ficar do jeito que tá ou vai querer ir mesmo pra performance, né? Mas assim, é difícil, mas é compensador. Porque assim, é muito demorado pra você atingir. Só que devolve. Depois a recompensa vem. Só que não vem rápido. Os prazeres são rápidos na vida, né? Na vida tudo é fácil, né? Comer uns bombons é fácil, né? Engordar é fácil. Pra você perder depois. E na performance a mesma coisa. Você luta 6 meses, 1 ano. Às vezes ganha pouquinho. Eu chegava a ganhar 10 segundos no ano. E vai, não desiste. Força aqui. Uma hora a recompensa vem. E às vezes rápido, sabe? Depois.
parece que vai maturando, né? A musculatura, nosso corpo vai desenhando. A mente vai acostumando naquela intensidade, eu sei o que eu tenho que fazer, eu estou preparado para isso. Você vai conseguindo tolerar o sofrimento melhor e aí você deslancha. Então, tem que persistir. É persistência, treino pós treino, não faltar de treino de jeito nenhum. Isso é muito legal, Marcelo. Vou abrir até um adendo aqui. A evolução de um atleta amador iniciante, ele sair de correr 5 km para 30 e correr para 25, isso acontece num período rápido. Se ele tiver uma disciplina. Sim. Correndo ali uma média de 3 vezes na semana, a evolução acontece. Agora, um atleta que corre, por exemplo, vou dar um exemplo, 15,50 no 5, para correr 15,40 é 10 segundos que vida. Pode levar mais de um ano. Entendeu? Então, assim, quanto maior o ápice você chega, menor é a sua evolução em tempo, em performance. Se fosse assim, o Kipchoge batia recorde. Exato. E faz quanto tempo que tá o recorde dele da maratona? Anos, né? É. E provavelmente é difícil alguém o que bateu lá faleceu, né, o atleta. Isso. Mas assim, é difícil alguém conseguir essa marca novamente. Vão conseguir? Vão conseguir. Igual na natação, o recorde do Cielo demorou 16 anos para ser batido. Com toda a tecnologia avançando. Com toda a tecnologia, treinamento, tudo. Então a gente precisa ver que quanto maior a ambição, maior é o seu treinamento. Tem que querer pagar o preço, né? Eu acho que um atleta de performance é a melhor pessoa para falar não, né? É não para tudo, né? Aí você vai ter churrasco da família, vamos, até vou, mas vou dormir cedo, no outro dia tem treino, não vou ingerir bebida alcoólica, e aquele queijinho, não vou, porque vai atrapalhar meu intestino, aí na hora de fazer força no treino não vai dar certo. Então, é não para tudo. Então, eu sei que assim, se você não se preparar muito, a vida fica chata, porque você tem que restringir tudo, né? Nutricionista, na régua, mas vou dar uma escapadinha, tá? Você não vai performar. Não adianta. Não tem outro termo, não tem vou outro beber caminho. Um dia antes, mas fui bem, tá? Mas podia ir melhor se você não fizesse. Então, não tem como. Não tem atalho. É sofrimento, mas é um sofrimento que, igual eu falo, depois devolve, você vai ficar feliz, vai ser recompensador. Você vai ganhar uma prova. Eu vejo isso já, tipo, eu em 3 meses treinando aí, o quanto a minha dedicação tá devolvendo. Olha lá. Tanto aspecto estético, autoestima, performance, e eu imagino no âmbito de vocês aí, atletas de performance. É isso mesmo. E isso é muito legal. Marcelo, você deixou uma mensagem pra galera ser persistente, não desistir, porque é muito difícil. E para aquela galera amadora, assim, que não corre essa vibe de performance, qual é a mensagem que você deixa para eles? Porque você também já foi um atleta desse. Eu falo para continuar desse jeito, né? Porque eu acho assim, o equilíbrio é tudo. Eu acho que é muito mais inteligente até a pessoa fazer atividade física de forma moderada, porque muito fraquinho também não vira nada, né? Uma forma moderada, 3 vezes por semana lá, não faltar dos treinos e poder tomar sua cervejinha se você quiser sem exagero, poder comer só com o que você gosta. Eu acho que isso que é o mais bacana e o mais saudável. Isso é o mais ideal. O ideal é isso. Eu estou errado. Eu estou numa linha bem distante disso. Mas outra vez, fala aqui pra vocês, tá tudo bem, galera. Isso. Se você busca performance, ok. Se você busca qualidade de vida, ok também. E pra mim, proprietário e treinador da GRAI, a gente atende os dois públicos. E como você vê a assessoria atendendo esse público? Desde aquele que está caminhando até aquele que está buscando performance. Como você vê isso dentro da assessoria? Eu acho assim, o treino é estruturado para todos, né? E cada um no seu pace, né? Então aí a pessoa de performance vai ter seu volume maior, vai ter, né, seu pace, a sua zona, né? Tudo por zona. Então eu acho que cabe para os dois públicos. Quem for da performance quiser buscar assessoria vai ser bem recebido e vai ter um bom treinamento também. E por outro lado também, né, da qualidade de vida, né? Eu acho que, como você falou, atinge os dois públicos. Legal, isso é muito bacana porque a gente individualiza ali o volume e a intensidade de todos os alunos. Então a GRAI também é para todos, independente do nível de performance.
tanto para o atleta amador que está começando, está aprendendo a correr, como aqueles que buscam performance aí na sua categoria, ou nas provas gerais como o Marcelo. Marcelo, acho que é isso, a gente conversou bastante aqui, falamos bastante. Tem alguma coisa que você gostaria de pontuar? Alguma coisa que a gente não falou, que eu deixei passar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente foi uma bela conversa aí. Eu só vou abrir um negócio meio polêmico aqui. Hoje a rede social está muito em alta. E a gente percebe hoje, e hoje é um mercado, não adianta, o esporte hoje é um mercado, as marcas precisam vender, precisam ser lucrativas. E antigamente a gente via as marcas apoiando mais atletas, e de um tempo para cá, e vamos colocar aí os últimos 10 anos, principalmente pós-pandemia, os influenciadores cresceram demais. E hoje as marcas às vezes não apoiam tanto o atleta que está ali lutando, batalhando, e aí há uma revolta desse público. Mas esse público muitas vezes não se esforçam também para fazer a marca vender. Sim. Tem os dois lados da moeda. E acaba às vezes investindo mais em influências e tudo mais. E hoje a gente também tem influências que estão buscando performance. Por exemplo, esse final de semana esteve aqui americano, o caso do Melk. Então, como você vê esse cenário? Eu acho que é até meio injusto no sentido assim, um atleta raiz, um atleta de verdade mesmo, ele não tem muita facilidade para falar em câmera, para falar no Instagram. Eu sei que tem que aprender, mas não é fácil, não é só fácil falar assim, tem que aprender, não é dele. Às vezes a pessoa é simples, né? Não tem um bom vocabulário. Então, e a marca, por sua vez, ela quer que a pessoa tenha bastante visualização, porque ela quer vender o produto. Então, sim, nada de graça. Exato. Então, não é doação, né? O atleta precisa entender que a marca não está doando, não está dando. Isso, uma troca. É uma troca. Se o cara não vender, não fizer o produto prosperar, ela vai escolher outro. E o influencer, ele tem todas as manhas, ele sabe fazer a propaganda, o marketing, tudo. Então, ele se torna mais interessante para a marca. Na minha opinião, é duro falar em injustiça, né? Porque para quem? Para a marca quer vender mais. Então o influencer está sendo, né, mais interessante. Mas eu acho que deveria ter um olhar para o atleta que rala, que merece, que treina. Lógico que eu sou mais do lado do atleta, né? Mas eu acho que fica difícil a situação do atleta que tem dificuldade para se comunicar, né? Então, e as marcas acabam fazendo todas essas ações que acho que, né, fica difícil para o atleta de verdade, né? Porque tem que gerar conteúdo, gerar, né, visibilidade e tudo mais. Então eu acho que a vida é difícil para o atleta, né? Como sempre foi e continua sendo, né? Ele tem que buscar dinheiro na prova muitas vezes, né? Legal. Isso aí, Marcelo. Muito obrigado, viu? Obrigado demais. Sensacional essa nossa conversa. Muito enriquecedor aqui para a equipe. Trouxe muito valor. Valeu demais por compartilhar sua história com a gente. Desde a época aí de atleta amador, que a gente esqueceu de falar. Tinha quantos quilos a mais, Marcelo? Eu tinha pelo menos 12 a mais. 12 a mais. Então tá 2 sacos de arroz e 2 de feijão a menos para conseguir performance, tá? E obrigado aí também por inspirar vários atletas da equipe, inspirar outras pessoas, ter como referência. Eu sei que essa vida de atleta que leva dupla, tripla jornada é muito difícil. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um GraiCast, o podcast da Grai Team. Então dá aquela força pra gente, comenta, dá aquela curtida, compartilha, coloca aqui, ó, dá um clique no sininho para prosperar mais esse canal, esse meio de levar informações. Esse podcast é feito de atleta para atleta. Hoje, de um atleta amador para um atleta que era amador e hoje busca performance, que teve uma evolução fantástica, gente como a gente que trabalha, tá todo dia ali no treino, treinando. E parabéns, Marcelo, parabéns pela sua dedicação, viu? Muito obrigado, muito feliz por estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre corrida, né? Faz muito bem para mim. Show! É isso aí, galera. Eu sou o Coach Gui, esse foi mais um GraiCast, o podcast de atleta para atleta. Até a próxima. Valeu!